Olá, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia do nosso plano de leitura, o 50º dia, domingo, dia 19. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu só buscar os comentários aqui para jogar na tela. Demorei hoje que eu tive que catar uma camisa de manga comprida, gente. Tá 12 graus. Semana passada, nesse horário, na segunda-feira, tava 35 já. Agora tá 12. Tem corpo que aguente, né? Aí... Ainda bem que a Jo tá dormindo. Se ela me ver aqui com essa camisa amassada aqui, ela já fica mandando mensagem. Deixa eu copiar aqui o link do chat e jogar aqui no meu sistema. E aí... Vamos ver. Só um minutinho que tá faltando o meu... minuto, tá, gente? E também tive que fazer um café pra mim, né? Pra ver se me esquentava nesse frio. Pra que casaco em fevereiro? Né? Minuto. Um pouquinho. Esqueci de ligar minha luz aqui. Pra ser gaúcho tem que ser forte. Tá 12 graus aqui. 12. Bora lá? Agora sim. Comentários. Deixa eu trazer isso pra cá. Deixa eu dar um bom dia. Rose Marchetti, Manu, Edileide, Ana Bruno, Fabiana, Ivone, Sandra Regina. Hoje, então, números 18, 19 e 20 fixados aqui no comentário. Vanusa, Vana, Neuzedir, Fátima, Maria Conceição. Muito bom saber que vocês estão por aqui num domingo pela manhã, né? Olha aí como estamos avançando. 50 de 365. Daqui a pouco já, quando a gente vê, nem vê, chega no 100, né? Chega no 100. Deixa eu ver. Letícia, Fátima, Sandra Dias, Neide. Pessoal, de novo minha inscrição do canal foi removida. É mesmo? Que estranho isso, olha. Não entendo o que acontece. É bom, vocês... Pode ser por isso que eu entendo, que eu vejo alguns youtubers sempre dizendo, olha, verifica a inscrição no canal. Pode ser. Então, mais um recado que eu tenho que dar aqui. Além de você curtir, curta o vídeo, ative as notificações, porque se você vai lá e vê que as notificações não estão ativadas... Muito feliz e edificado com esse projeto. Fevereiro, esse friozinho aí. São Paulo, muita chuva. Como eu falei. Ontem à tardinha já estávamos de casaco por aqui. De moto então. Aqui no Rio está mais fresco, mas estou de camiseta e short. Rio é Rio, né? Rio é normal esse calorzinho aí. Tenho um cunhado que mora no Rio. 20 graus já é frio. 20 graus a gente ainda tá de manga curta aqui, né? Bora lá pro texto, gente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Números 18, 20 e 21. Deixa eu colocar aqui. Então não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de ativar as notificações, de retornar aqui, deixar seu comentário, é muito bom, é importante para o canal, tá? A gente vê assim, eu percebo isso, nos números de curtidas e números de comentário, o YouTube mostra quantos inscritos vieram por intermédio daquele vídeo.
E é normal isso. Os vídeos que mais são comentados e mais têm curtidas são os que mais trazem inscritos para o canal, porque justamente o YouTube realmente vai organicamente entregar para aqueles que têm desejo em assuntos como teologia, Cristo, Evangelho, né? E assim por diante, Bíblia. Então é muito importante que você curta e comente. Bora pro texto. Deixa eu só fazer uma última coisa aqui. Que a dona Esther esteve por aqui, eu não estou achando minha caneta aqui. Achei. Bora pro texto? Capítulo 18. Deveres e direitos dos sacerdotes. O Senhor disse a Arão: Você, os seus filhos e a casa de seu pai levarão sobre si a iniquidade com relação ao santuário. Você e os seus filhos levarão sobre si a iniquidade com relação ao sacerdócio. Traga também os seus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de seu pai, para que se ajuntem a você e o sirvam, quando você e os seus filhos estiverem diante da tenda do testemunho. Eles farão o serviço que devem prestar a você e à tenda, mas não deverão se aproximar dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não sejam mortos, nem eles, nem vocês. Eles se ajuntarão a você e farão todo o serviço da tenda do encontro. O estranho, porém, não deverá se aproximar de vocês. Portanto, vocês farão o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que eu tomei os irmãos de vocês, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Eles são dados a vocês como dádiva ao Senhor para servirem na tenda do encontro. Mas você e os seus filhos atenderão ao seu sacerdócio em tudo o que diz respeito ao altar e ao que estiver para dentro do véu. Este é o serviço de vocês. Eu lhes dou o seu ofício sacerdotal como dádiva, porém o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Arão: Eis que eu dei a você o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo como porção a você e aos seus filhos. Das coisas santíssimas que não forem queimadas, isto será seu. Todas as ofertas deles, com todas as ofertas de cereais, com todas as ofertas pelo pecado e com todas as ofertas pela culpa que eles me apresentarem, serão coisas santíssimas para você e para os seus filhos. Você deve comer essas coisas num lugar santíssimo. Todos os homens poderão comer. Isso será algo santo para você. Também isto será seu: a oferta das dádivas que eles trouxerem com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, as quais dou a você, aos seus filhos e às suas filhas, por direito perpétuo. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Todo o melhor azeite do vinho e dos cereais, as primícias que eles derem ao Senhor, eu dei a você. Os primeiros frutos de tudo o que houver na terra, que eles trouxerem ao Senhor, serão de você. Todos da sua casa que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Tudo o que em Israel tiver sido consagrado por completo a Deus será seu. Todo o primeiro filho que nascer, tanto de homens como de animais, que os filhos de Israel trouxerem ao Senhor, será seu. Porém, os primogênitos dos homens você deve resgatar, e o mesmo vale para os primogênitos dos animais impuros. O resgate será feito quando tiverem 1 mês de idade, e será segundo esta avaliação: por 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Mas o primogênito do gado, o primogênito de ovelhas ou o primogênito de cabra, você não deve resgatar. São santos. Você aspergirá o sangue deles sobre o altar, e a sua gordura você queimará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor.
A carne deles será sua, assim como será seu o peito movido e a coxa direita. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu dou a você, aos seus filhos e às suas filhas, por direito perpétuo. Esta é uma aliança perpétua de sal diante do Senhor para você e para a sua descendência. O Senhor disse também a Arão: na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Os dízimos e os levitas. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Mas os levitas farão o serviço da tenda do encontro e responderão por suas faltas. Este é um estatuto perpétuo para todas as suas gerações. E os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse: vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: fale aos levitas e diga-lhes o seguinte: quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, desses dízimos vocês apresentarão uma oferta ao Senhor. Será o dízimo dos dízimos. Essa oferta de vocês será considerada como se fosse cereal da eira ou vinho do lagar. Assim também vocês apresentarão ao Senhor uma oferta de todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel, e deles darão a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as dádivas que receberem, vocês apresentarão toda a oferta devida ao Senhor. Do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Portanto, diga-lhes o seguinte: quando vocês oferecerem o melhor que há nos dízimos, isso será atribuído aos levitas como se fosse produto da eira ou produto do lagar. Vocês poderão comer isso em qualquer lugar, vocês e as suas famílias, porque é a recompensa pelo serviço de vocês na tenda do encontro. E vocês não levarão sobre si pecado quando deles oferecerem o melhor. E não profanem as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não sejam mortos. Capítulo 19. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entreguem essa novilha ao sacerdote Eleazar. Este a levará para fora do arraial, e ela será morta diante dele. O sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda do encontro 7 vezes. À vista do sacerdote, a novilha será queimada. O couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo será queimado. E o sacerdote, pegando um pedaço de madeira de cedro, isopo e pano de carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas roupas e banhará o seu corpo em água. Depois entrará no arraial e ficará impuro até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará suas roupas com água e em água banhará o seu corpo e ficará impuro até a tarde. Um homem que esteja puro ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar puro, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para água purificadora, é oferta pelo pecado.
Aquele que ajuntou a cinza da novilha lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e aos estrangeiros que habitam no meio deles. Contato com cadáveres. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. No terceiro dia e no 7º dia se purificará com esta água e ficará puro. Mas se no terceiro dia e no 7º não se purificar, não ficará puro. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, essa pessoa será eliminada de Israel. Porque a água purificadora não foi aspergida sobre esta pessoa. Ficará impura, a sua impureza ainda está nela. Esta é a lei quando alguém morrer numa tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver ficarão impuros durante 7 dias. Também toda vasilha aberta, sobre a qual não houver tampa amarrada, ficará impura. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, em outro morto, nos ossos de alguma pessoa ou numa sepultura, ficará impuro durante 7 dias. Para a pessoa impura, pegarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. O homem puro pegará isopo, molhará naquela água e a aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem. Também a aspergirá sobre quem tocar nos ossos, em alguém que foi morto ou que morreu, ou numa sepultura. O puro aspergirá sobre o impuro no terceiro dia e no 7º dia. Deverá purificá-lo no 7º dia. E a pessoa que era impura lavará suas roupas, se banhará na água e à tarde ficará pura. No entanto, a pessoa que estiver impura e não se purificar, essa será eliminada do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora não foi aspergida sobre ela, está impura, e isto será um estatuto perpétuo para eles. Aquele que aspergir a água purificadora lavará as suas roupas, e quem tocar a água purificadora ficará impuro até a tarde. Tudo o que uma pessoa impura tocar também ficará impuro, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Capítulo 20. A morte de Miriam. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no 1º mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu, e ali ela foi sepultada. Moisés fere a rocha em Meribá. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: Antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo falem à rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e os animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhe disse: Agora escutem, rebeldes. Será que teremos que fazer com que saia água desta rocha? Moisés levantou a mão
e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Moisés solicita passagem por Edom. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom para dizer-lhe: assim diz o seu irmão Israel: você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Sabe como os nossos pais desceram ao Egito, e nós moramos no Egito muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram a nós e aos nossos pais. Clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz. Mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do seu país. Deixe-nos passar pela sua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Porém, o rei de Edom respondeu: não passem por aqui. Se o fizerem, sairei com a espada ao encontro de vocês. Então os filhos de Israel lhe disseram: passaremos pelo caminho principal, e se nós e o nosso gado bebermos da água de vocês, pagaremos o preço delas. Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Mas o rei de Edom respondeu: vocês não podem passar. E o rei de Edom veio ao encontro deles com muita gente e com mão forte. Assim, os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país, e por isso Israel se desviou dali. A morte de Arão. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or. O Senhor disse a Moisés e Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Chame Arão e Eleazar, o filho dele, e diga-lhes que subam o monte Or. Depois tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram o monte Or diante dos olhos de toda a congregação. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e as pôs em Eleazar, o filho dele. E Arão morreu ali no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Vamos lá para o nosso caderno de anotações aqui e a gente comenta esses capítulos, né? Bora lá, então. Capítulo 18, deveres e direitos dos sacerdotes. É interessante o seguinte, né? O que esse capítulo aqui está mostrando é que aos sacerdotes cabe a função de cuidar do santuário e do altar, né? E aqui nós temos a nossa expressão que a gente vem usando e vendo, né, durante o Pentateuco todo, que é a fórmula de comunicação do Senhor. O Senhor disse a Arão, tá? Mas a gente sempre vê, né, usualmente, no Pentateuco, Yahvé falando a Moisés. Moisés era o mediador entre o Senhor e o povo de Israel.
Mas neste caso aqui, o Senhor se dirige a Arão, o sumo sacerdote, a quem cabia a tarefa de garantir a propriedade do culto santo. Tá? Então, é esse o motivo da fala do Senhor a Arão. Ok? Ainda nesse versículo. Você e seus filhos e a casa de seu pai levarão sobre si a iniquidade com relação ao santuário. Você e seus filhos levarão sobre si a iniquidade com relação ao sacerdócio. O que o Senhor está falando aqui sobre iniquidade? Levar a iniquidade do santuário, a iniquidade do sacerdócio. Em outras palavras, eles teriam que arcar com as consequências de qualquer impropriedade no culto. Esta era a ordem aqui. Se por alguma coisa, algum fogo estranho, algum ritual, algum utensílio fora, algum sacrifício executado de forma não como o Senhor havia ordenado, os sacerdotes teriam que prestar conta pela impureza, né, quanto ao serviço sagrado, ou melhor, quanto à profanação do culto sagrado, né? E teriam que apresentar a expiação necessária e os ritos especificados para cuidar das infrações. É claro que essas questões poderiam ser involuntárias, por exemplo, traz um animal lá que não estava dentro das especificações, não era de um ano, alguma coisa assim, um pecado involuntário, certo? Mas a ordem era, vocês precisam zelar pelo todo o procedimento que foi dado em relação ao tabernáculo, em relação ao sistema sacrificial. Traga também os seus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de seu pai, para que se ajuntem a você e os sirvam quando você e seus filhos estiverem diante da tenda do testemunho. Olha que interessante o versículo 2. Teus irmãos. Tá? Então, os sacerdotes oficiavam no tabernáculo, tá? Conforme a gente viu no versículo 1. Tá? O restante dos levitas eram auxiliares, mas não ministravam no tabernáculo. Tá? A gente não pode esquecer disso. E aqui há um duplo ministério, né? Os sacerdotes ministravam em favor do povo perante o Senhor no tabernáculo. Os levitas ministravam aos sacerdotes. Tá? Então, tem duplo ministério acontecendo nesse versículo de número 2 aqui, tá? Verso 3. Eles farão o serviço que devem prestar a você e à tenda, mas não devem se aproximar dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não sejam mortos, nem eles, nem vocês. Olha só. Farão o serviço que devem prestar. Aqui está a chave desse versículo. Serviço que devem prestar. A quem? A você e à tenda. Então os levitas estavam subordinados. As tarefas dos levitas não sacerdotes, lembram, né? Coatitas, gersonitas e meraritas. Todos esses levitas estavam subordinados a Arão. Eram levitas não sacerdotes. O único que vinha da família, da casa de Gerson, né? Era gersonita, mas era a família de Arão que exercia o sacerdócio. Tanto que a gente leu agora há pouco, né? Quando Arão morre, quem é que assume? Eleazar, filho de Arão. Tá?
Então é o filho de Arão que vai assumir o sacerdócio, e o sacerdócio ficaria na família de Arão, os descendentes de Arão, por isso que a gente chama de sacerdócio araônico. Tá? Araônico, de Arão. Araônico. Ok? Então a função aqui era servir e outra coisa. O estranho, né? Não poderia. Olha o que diz o verso 4. Eles se ajuntarão a você e farão todo o serviço da tenda do encontro. O que era o serviço que lembram? Os coatitas, os gersonitas, os meraritas. Tinha todo um trabalho a ser feito ali, né? E isso não deveria ser ignorado de forma alguma, né? Por quê? Vocês vão de lembrar, né? Os coatitas, por exemplo, que até da onde saia a rebelião que nós acabamos de ver ontem com Corá ou Coré, ele era um coatita, né? Qual era a função de Corá? Ele e os demais coatitas era de carregar os utensílios do santuário, né? Eles tinham que carregar os utensílios do santuário. Então isso era muito sério, era um trabalho muito minucioso, cuidadoso. Então eles estavam ali servindo. E o texto vai dizer no versículo 4 que o estranho, porém, não deverá se aproximar de vocês. Ou seja, um israelita que não fosse sacerdote e nem estivesse autorizado para trabalhar no tabernáculo, né? Eu estou pegando aqui a Bíblia NAA, né? Que a gente vai lembrar aqui, por exemplo, que eu acho que até mostrei para vocês, né? Fiz o desenho lá, e aí, deixa eu voltar lá para o diagrama, só para a gente recordar, porque o texto está fazendo uma releitura também, né? Então lembrem que nós tínhamos aqui, né, o posicionamento de todas as tribos. Então a tribo de Coate era a que ficava responsável por toda, né, todo o transporte dos utensílios do santuário, arca, mesa, candelabro, altar, vasos e telas, né? Os gersonitas, que acampavam atrás do tabernáculo, eram responsáveis pelas coberturas, pelas cortinas, pelas telas, pela a cortina da entrada do tabernáculo e do átrio. Da entrada do tabernáculo e do átrio, porque a cortina do Santo dos Santos eram os coatitas, porque eles pegavam essa cortina para enrolar a arca, né? Lembram disso? E os meraritas eram os que tinham um trabalho mais pesado de carga, né? De carregar tábuas, travessas, colunas, bases e tudo mais. Ok? Então o texto aqui está dizendo, olha, quem não está autorizado a fazer esse trabalho vai ser morto se chegar, né? Não pode chegar. Verso de número 5 vai dizer, portanto vocês farão o serviço do santuário e do altar para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Ou seja, o versículo 5 é uma expansão do versículo 4, né? Dizendo o seguinte, olha, vocês é que farão o serviço do santuário, tá? É o sumo sacerdote que está encarregado do Santo dos Santos, é ele que realiza no dia da expiação, e os sacerdotes comuns estavam encarregados do lugar santo, né? A fim de se ocuparem com tudo quanto dizer respeito do altar de incenso, dos pães da proposição, do candelabro, do altar dos holocaustos que ficava no átrio do tabernáculo, tá? Já os demais levitas ocupavam as tarefas manuais também no átrio, conforme os sacerdotes lhe determinassem. Eis que eu tomei os filhos dos irmãos de vocês, os levitas do meio dos filhos de Israel, eles são dados a vocês como dádiva ao Senhor. Aqui a gente já falou, né, sobre por que eles foram separados, por que os levitas foram separados e dados como para o serviço, né? O verso 7 vai dizer o seguinte,
mas você e seus filhos atenderão ao sacerdócio, tá? Em tudo que diz respeito ao altar e ao que estiver para dentro do véu, este será o serviço de vocês. Eu lhes dou o seu ofício sacerdotal como dádiva, porém, o estranho que se aproximar será morto. Alguém pode pensar, poxa, está repetindo, né? Mas devemos lembrar que esse texto, dentro de um contexto remoto, está a rebelião de Corá, que tentava, né, assumir, usurpar o sumo sacerdócio. Então, mais uma vez, o Senhor está reafirmando, olha, o ofício sacerdotal estou dando a você. Aquele que se aproximar será morto. Então, está muito claro, né, o versículo de número 7, dizendo que a responsabilidade sagrada pertencia a Arão. Tá? E aqui tem um termo interessante, né? Ao que estiver para dentro do véu. Em outras palavras, pelo lado de dentro da terceira cortina, ou seja, no Santo dos Santos, tá? Ali só entra o sumo sacerdote. Tá? O Senhor disse a Arão, eis que dei a você o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei-as por direito perpétuo, como porção a você e a seus filhos. Versículo 8 está falando, né, das porções que o Senhor deveria, que dava ao sumo sacerdote, né? O que foi separado da oferta do Senhor. Ou seja, os sacerdotes, né, eles viviam como? Eles viviam do serviço que prestavam, recebendo porções, né, certas porções dos animais e dos cereais oferecidos para eles e para os membros, né, masculinos de sua família. Tá? Não esqueçam disso. É um estatuto perpétuo, né? E das coisas consagradas a Israel, então certas porções das ofertas santas cabiam aos sacerdotes, nós já vimos isso. Tá? Das coisas santíssimas que não forem queimadas, isto será seu. Todas as ofertas deles, com todas as ofertas de cereais, com todas as ofertas pelo pecado e com todas as ofertas pela culpa que eles me apresentarem, serão coisas santíssimas para você e para os seus filhos. Lembram que a gente já viu bastante sobre isso, né? Toda vez que aparecia ali oferta de coisa santíssima, a coisa santíssima pertencia, né? A ingestão das partes santíssimas pertencia ao sacerdote e a seus filhos e não podia ser profanada, tinha que ser ingerida no átrio do tabernáculo. Tá? E aí entram as ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado, as ofertas pela culpa, que a gente já viu naquele nosso sistema, né? Aquele nosso sistema de sacrificial. Verso de número 10. E aqui o verso de número 10 vai ter essa ordem. Você deve comer no lugar santíssimo. Tá? Lugar santíssimo não era, vamos lá, tá? Não era o Santo dos Santos, porque algumas traduções apresentam o Santo dos Santos como lugar santíssimo. O que ele está querendo dizer aqui de lugar santíssimo é que não poderia ser levado para uma tenda, não poderia ser feito lá um banquete em casa, né? É coisa santa. Então, esse lugar santíssimo não é o lugar santíssimo Santo dos Santos, tá? É o lugar santíssimo no sentido de um lugar santo. Tem que ser ingerido aqui, porque como foi consagrado o sacerdote? Também isso será seu, as ofertas das dádivas que eles trouxerem com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, as quais, né, dê a você e aos seus filhos e às suas filhas por direito perpétuo. Ó, então as ofertas de cereais, né,
filhos e filhas poderiam comer como direito perpétuo. Já respondendo até a pergunta da Ivone. Havia alimentos que deveriam ser apenas comidos dentro do átrio, né? Ali somente os homens comeriam. As ofertas de cereais, filhos e filhas poderiam comer, tá? É interessante isso que aparece aqui no versículo 11, né? Então, logo, até os membros da família de um sacerdote poderiam participar de certas refeições de comunhão, né? Ok? Todos os da sua casa que estiverem puros, aqui tinha uma outra, olha só, tinha uma outra condição para poder participar. Tinha que estar puro. Se tivesse tocado um morto, se tivesse tido emissão, né, relações sexuais, se tivessem fluidos no corpo, se a mulher tivesse menstruada, tudo que tornava eles impuro evitava, proibia deles participarem dessa oferta de comunhão. Tá? Tinha que fazer todo aquele processo de purificação, e geralmente o processo de purificação eles ficavam impuros até o final da tarde, né? Lembram disso, né? Todo o melhor azeite, todo o melhor do azeite, do vinho, dos cereais, as primícias que eles derem ao Senhor, eu dei a você. Bom, olha que interessante. Versículo 12 até o versículo 14, ó, tudo que Israel tiver consagrado por completo será seu. Está falando dos primeiros frutos de tudo. Ou seja, o que está em pauta aqui são as primícias. Tá? Que já, versículo 12 fala de primícia. O 13 fala de primeiros frutos, que é primícia também. Tá? Então, essas primícias, ou toda coisa consagrada, como diz o versículo 14, toda coisa consagrada era qualquer presente voluntário que um homem viesse a dar a fim de obter algo, um voto, alguma coisa assim, tá? E todas essas doações eram consideradas para o sustento do sacerdócio. Então, a primícia era para o sustento do sacerdócio. Lembrando que o sacerdote não tinha salário e não tinha herança, tá? Então, o sacerdócio se alimentava desta oferta. Notem que primícia não envolve dinheiro, não envolve prata, não envolve ouro. Então, a primícia dos dias de hoje, né? Como eu disse, expliquei esses dias até numa pergunta. O povo tem um costume de primiciar, né? Principalmente igrejas neopentecostais. Tá? Quantos dias? Tá? Pega um salário, olha o que eles fazem. E geralmente esses lugares, o pastor já tem um salário. Tá? Aí ele já é assalariado. Daí pega o salário de um membro, sempre divide por 30. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que essa pessoa... sei lá, vamos fazer um cálculo aqui. Digamos que ela ganhe 3 mil reais. O salário dela é 3 mil reais. Tá? Divide por 30 dias. 3 mil dividido por 30 vai dar o quê? Um dia seria 100 reais. Essa pessoa, além de dizimar, além de ofertar, ela tem que pegar esse um dia, esses 100 reais, olha que absurdo, e primiciar na vida do sacerdote. Nem existe sacerdote mais, né? Pastor, é engraçado que eles amam o Novo Testamento para inventar essas modinhas, né? Mas não se fala em dinheiro. Primícia aqui não está falando de dinheiro. Tá?
Então, isso aqui tudo, né? Até vou excluir para não ficar... Isso aqui tudo são invenções que vão sendo criadas, né? Justamente para potencializar. Imaginem fazer uma lavagem cerebral numa igreja de 200, 300, 500 membros, os caras enchem o bolso mesmo, enriquecem, né? Mas primícia era para o sustento do sacerdote, não para gente que já recebe um salário da igreja, daqui a pouco tem, né? Deixa eu continuar aqui para não me irritar com isso. Não perder o domínio próprio aí. Todo primeiro filho que nascer, tanto homens como animais, aqui a gente já viu muito, ele repete a questão dos primogênitos, lembram, né? Deixa eu só lembrar vocês, todo o primogênito pertence ao Senhor, porém, os homens são resgatados, e até lembram que tem um cálculo de resgate que os próprios levitas são esse resgate. Lembram disso, né? 22.300 levitas, daí calcularam dentro do censo quantos para fazer aquele primeiro momento. Depois todo primogênito que nascesse também deveria ser resgatado, né? Isso vale para os animais também, tá? Até para os animais impuros. Lembra? Os animais impuros serviriam para o trabalho, eles teriam que resgatar caso desejassem usar para o trabalho. Interessante, não vai resgatar um animal impuro, eles tinham que matar o animal, né? Lembra que eles tinham que matar o animal e queimar fora do arraial. O resgate será feito quando tiverem um mês de idade e será segundo esta avaliação, por 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Tá? A gente já viu isso, né, com muito detalhamento. Primogênito do gado é do Senhor, da ovelha também, a cabra também, são santos, são sacrificados, derrama-se o sangue, asperge o sangue deles sobre o altar, e a gordura, né, a gordura desses animais que eram ofertados, você queimará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Tá? Então sempre havia esses animais aqui, sempre que fossem sacrificados, deveriam ser ofertados ao Senhor. Tá? A carne dele será sua, assim como será o peito movido e a coxa direita. Tá? Então o que o versículo 18 está dizendo é o seguinte, que havia partes que pertenciam ao sacerdote. Deuteronômio 12 tem um formulismo um pouquinho diferenciado, no sentido de dizer que os proprietários dos animais que eram sacrificados também tinham o direito de participar da refeição. Até Levítico também vai falar um pouco sobre isso, né? Lembram disso? Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu dou a você, aos filhos e suas filhas, por direito perpétuo. Essa é uma aliança de sal diante do Senhor para você e a sua descendência. Primeiro, aqui tem uma crença em relação... havia uma crença entre os antigos naquela época, né, que aqueles que comiam sal juntos ficavam ligados um ao outro. O sal ele era um conservante natural que protegia contra o apodrecimento de carnes. Tá? Então, tinha essa ideia também de conservação. Então, o sal era uma simbologia dentro da aliança na conservação. Tá? Então, era uma prática oriental que onde se estabelecia um acordo comendo uma refeição condimentada com sal. Então, o sal simboliza a relação de pacto sobre o qual repousa todo o sistema sacrificial. Tá?
O Senhor também disse também a Arão, na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção, já algo que já havia sido estabelecido ali, né? Quando o Senhor vai estabelecer as tribos de Israel, principalmente os posicionamentos, e mostrar que os levitas estariam posicionados em torno do tabernáculo, já havia, né, toda esta definição em relação aos levitas. Os levitas e os sacerdotes teriam seus rendimentos do serviço divino. E aí o versículo 21 vai justamente abrir isso, né, que vai falar sobre os dízimos. Olha que texto. Bora lá. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam na tenda do encontro. Olha só. O dízimo era pago com produtos agrícolas, mas também com animais. Esse era o dízimo. Eles não davam dízimo do ouro, eles não davam dízimo da prata, eles não davam dízimo de nada. Daí alguém vai dizer, mas pastor, o dízimo não é lei, o dízimo está antes da lei. O dízimo é com Abraão, que deu dízimo de tudo para Melquisedeque, de tudo que tinha. Perfeito. Agora, se para dízimo a gente olha para Abraão, nós temos que olhar para os pactos também para Abraão. Por que abandonar a circuncisão? Eles gostam de fazer essa tramóia, tá? Por exemplo, quando precisam adotar aspectos da lei mosaica, não, a gente está falando da lei mosaica, esquece Abraão. Agora, quando falam de dízimo, não, vamos olhar para Abraão, tem que olhar para Abraão. É claro que um pacto não anula o outro. O pacto mosaico não anulou na vida de Israel o pacto abraâmico. Preste atenção. Muitas coisas aqui são específicas, contextualizadas, históricas e possuem um enredo muito amarrado com a situação do que estava acontecendo. Então, o dízimo era para sustento dos filhos de Levi. Eles não tinham herança, eles não tinham terra. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Essa era a ideia do dízimo aqui, tá? Versículo 22. Era para que os levitas continuassem servindo no tabernáculo, tá? E os demais israelitas, não se achegassem ao tabernáculo. Mas os levitas farão o serviço da tenda do encontro, responderão por suas faltas, este é um estatuto perpétuo para todas as gerações, e os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. O Senhor está mais uma vez enfatizando, estatuto perpétuo. Em outras palavras, o dízimo cabia aos levitas, enquanto Israel perdurasse como nação. Tá? Então esta era a ideia. Os dízimos eram levados para os levitas. Israel não faz nem Israel faz mais isso. Tá? Vamos lá. Por que os dízimos dos filhos de Israel olha, por favor, não estou dizendo que o dízimo não é bíblico. O dízimo é tão bíblico que está aqui dentro da Bíblia, né? Eu estou dizendo que o dízimo, principalmente primícia e dízimo, tem uma aplicação contextualizada aqui dentro. Como eu não estou dizendo que é bíblico? É bíblico, está na Bíblia. Agora, a forma talvez como se aplica hoje é equivocada, principalmente de primícia, né? Primícia é algo totalmente anacrônico, né? E aqui, desculpa, tá? Já que é para dar a real, eu vou dar a real. Se você já primiciou na tua vida, você foi roubado. Essa para mim é essa conotação. Se alguém um dia
fez você primiciar dinheiro na vida de alguém, na vida do pastor, você foi assaltado, tá? Agora, dízimo. Nós vamos ver Paulo falando no Novo Testamento que nós precisamos dar, contribuir conforme o nosso coração, com alegria e de forma generosa. O cristão que realmente entende isso, ele não se preocupa se é 10, se é 11, se é 9, se é do bruto, se é do líquido. Ele dá de forma generosa, tá? Ele dá espontaneamente. Ok? Voltando para o assunto do dízimo aqui, né? Porque os dízimos... Olha só. Voltando. Eu me perdi aqui. Porque os dízimos dos filhos que Israel apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas. Olha só, o dízimo é herança dos levitas. Então complementa a minha resposta ali que eu dei anteriormente, tá? Os dízimos eram herança dos... os levitas não têm terra. Nós vamos ver depois que lá em Josué a distribuição das terras, né? Lembram disso? Está lá em Josué. Levita não ganha terra. Por quê? Por causa do ofício sacerdotal. Como esses camaradas vão sobreviver então? Dízimo. Tá? O dízimo era para toda a tribo de Levi. E agora, presta atenção no negócio. Olha como deturpam as coisas. Tá? Para quem era o dízimo, gente? Respondam para mim. Para toda a tribo de Levi. Toda a tribo de Levi. Não era só para o sacerdote. Era para os coatitas, era para os gersonitas, era para os meraritas, porque eles serviam no tabernáculo e eles não tinham herança e eles não tinham terra, então era para todos eles. Se fosse, quer aplicar ao pé da letra, então todo trabalhador, todo obreiro que está servindo deveria receber a sua parte do dízimo. Concordam comigo? Porque eles não terão herança, né? Versículo 25. O Senhor disse a Moisés, 26. Fale aos levitas e diga o seguinte. Quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos, fale aos levitas, não é ao sacerdote. Olha o que diz o texto. Aos levitas, era para toda aquela turma ali. Todos os filhos de Coate, todos os filhos de Gerson, todos os filhos de Merari, todos eles deveriam receber o dízimo. O cara está carregando a arca, recebe. O cara está carregando viga, recebe. Era para eles, né? Então, notem que olhar para o Antigo Testamento para aplicar algumas coisas na igreja atual é muito assim, eu vou dizer a expressão que eu acho. Conforme convém. Conforme convém. Né? Conforme convém. Né? É sempre conforme convém. Né? Então, isso a gente chama de... Aqui está o texto. Quem estudou comigo já sabe. Exegese. Que é diferente da exegese. Exegese é extrair do texto o que o texto diz. Exegese é colocar algo no texto que o texto não diz. Tá? Fale aos levitas, e diga-lhes o seguinte: quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, desses dízimos vocês apresentarão uma oferta ao Senhor. E aqui é outra deturpação que eles fazem, né? A história da cobertura espiritual, porque daí o camarada tem que dar o dízimo dos dízimos. Ou a igreja que está aliançada, está debaixo da cobertura, tem que dar o dízimo dos dízimos.
Isso é deturpação que eles fazem do texto, tá? Estamos em cobertura, em aliança, então entra 10 mil reais na tua igreja, 1.000 tu tem que dizimar, dar o dízimo dos dízimos aqui. Eu já vi muito pastor fazendo isso. Tá? Isso é totalmente absurdo, né? Aqui é o seguinte, os levitas estavam dizimando. Coatitas, meraritas, gersonitas receberam o dízimo do povo. E aí o que eles tinham que fazer? Dar o dízimo dos dízimos. Tá? Era através de quê? De sacrifícios. Então, se eles recebessem 10 animais, os levitas levavam um para sacrificar ao Senhor. Claro, a porção que podia ser comida desse animal era comida. Tá? Eles também recebiam dízimos de coisas da terra. Até o versículo vai dizer aqui, ó. Essa oferta de vocês será considerada como se fosse oferta de cereal, da eira ou vinho do lagar. Assim também vocês apresentarão ao Senhor uma oferta de todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel. E deles darão oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. Então o versículo 27 está dizendo, olha, davam, né? Oferta, embora o versículo, há uma discussão que o versículo 27 talvez possa limitar os dízimos dos levitas aos produtos da terra, como frutas, uvas, cereais, né? Embora até seja impossível, esse versículo não estaria limitando no meu entendimento, porque eles tinham que dizimar de tudo. Então, se ganhassem animais, tinham que dar o dízimo dos animais também. Tá? Os levitas ganhavam em troca do seu serviço. Por isso, também tinham que pagar o dízimo do seu próprio trabalho. Né? 29. De todas as dádivas que vocês receberem, vocês apresentarão toda a oferta devida ao Senhor. Do melhor, né? Onde é que tá aqui? 29. Tá aqui embaixo. De todas as dádivas que receberem, vocês apresentarão toda a oferta devida ao Senhor, do melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Então, da mesma forma como o povo tinha que ofertar o melhor, dar dízimo, os levitas também não estavam isentos do dízimo, né? Portanto, diga-lhes o seguinte, quando vocês oferecerem o melhor que há nos dízimos, isso será atribuído aos levitas como se fosse produto da eira ou produto do lagar. O que significa? O que eles pagavam como dízimo era considerado como se eles houvessem produzido, tá? Por seu próprio trabalho. Tá? O que já tinha sido dito no versículo 27, né? Então, tendo pago os dízimos do seu próprio trabalho, então os 9 décimos, né, pertenciam aos levitas. Daí eles podiam usar, né, com suas famílias, etc. Vocês poderão comer isso em qualquer lugar, vocês e suas famílias, porque é recompensa pelo serviço de vocês na tenda do encontro. Então, olha só, em qualquer lugar e com as suas famílias. Então, o versículo 31 está dizendo, depois de vocês darem o dízimo dos dízimos, vocês podem levar para sua tenda, podem comer com as suas famílias, né? Porque isso é fruto do trabalho de vocês. 32, e vocês não levarão sobre si pecado quando deles oferecerem o melhor, e não profanem as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não sejam mortos. Encerrando esse capítulo aqui, qual a ideia? Os levitas, não cometiam nenhum pecado por comerem a sua porção em qualquer lugar. Estavam seguindo regra que o próprio Yahvé tinha dado, né? Mas eles não podiam ultrapassar o seu direito. Ou seja, não poderiam profanar as coisas santas. E aí, meus irmãos, quanta profanação de dízimo existe hoje, não é? Quanto luxo sendo esfregado na cara dos membros aí. Isso seria uma profanação. Quer aplicar o texto conforme ele estariam profanando,
né, toda vez que ostentam algo que, por favor, né, não condiz com o perfil de um homem de Deus. Capítulo 19, tá? É a purificação que sempre envolvia os sacrifícios, tá? Então, sempre que nós tivéssemos lá sacrifício, tinha todo um ritual de purificação. Esse texto todo aqui a gente já viu em Levítico, tá? Que era todo aquele processo ali, né? Ó, o Senhor disse a Moisés e Arão, é uma prescrição da lei do Senhor, diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo, tá? Então a ideia aqui era um animal para lembrar o sangue devido da cor, essa novilha nunca deveria ter trabalhado, tá? Entreguem essa novilha ao sacerdote Eleazar, este a levará para fora do arraial, tá? Fora do arraial, não era um sacrifício, porque era para criar uma água, né, tornar uma água purificada. Então essa lei original da purificação por meio dessa água misturada com as cinzas da novilha é um pouco, né, desconhecida. A história do povo, lembram, né, que eles beberam uma água misturada com ouro quando o bezerro de ouro foi criado. Depois, né, tinha uma outra história da água que era para a questão do marido que estava com os ciúmes da mulher. E aqui era uma água de purificação, tá? O sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda do encontro 7 vezes, tá? Então, provavelmente um assistente de Eleazar abatia o animal sob o olhar do próprio sacerdote, tá? O próprio Eleazar tomava o sangue em seu dedo, aspergia 7 vezes em direção ao tabernáculo, tá? E esse rito era efetuado por Eleazar e não por Arão, tá? Porque esse rito o desqualificaria temporariamente pela impureza legal para o desempenho das funções do sumo sacerdote, tá? Então, para que Arão, olha só o que diz lá no versículo 7. Onde é que está aqui, ó? Então o sacerdote lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água, depois entrará no arraial e ficará impuro até a tarde, tá? Era feito por Eleazar e não por Arão, para que Arão não se tornasse impuro. À vista do sacerdote, a novilha será queimada. O couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo era queimado. Tudo era queimado aqui, tá? O que eles queriam desse sacrifício aqui era o sangue para a aspersão e as cinzas. O sacerdote pegando um pedaço de madeira de cedro, isopo, pano carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Versículo 6, esses materiais, cedro, isopo, pano carmesim, eram usados também, se vocês lembrarem, na purificação de um leproso. Nós já vimos isso. Lembram? Quando um leproso precisava ser purificado, ele se banhava em água corrente, aonde esses materiais também tinham sido jogados. Não sei se vocês lembram disso, tá? A gente falou muito em Levítico sobre a purificação lá dos leprosos, né, na Sharat. Também o que queimou a novilha lavará suas roupas. Então, tanto o sacerdote quanto um auxiliar, e aqui o texto está mostrando isso, né? Eles ficavam impuros, tinham que banhar as suas roupas, lavar o seu corpo, lavar as roupas, banhar o corpo e ficaria impuro até a tarde. Um homem que estivesse puro, né,
não o sacerdote, muito menos o auxiliar, um homem que estivesse puro, ajuntaria a cinza da novilha, depositaria fora do arraial num lugar puro, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel para água purificadora. É oferta para o pecado. Ou seja, juntava essas cinzas e guardava fora do arraial. Não trazia para dentro do arraial. Tá? Provavelmente esse outro homem também era um sacerdote. Tá? Recolhia cinzas da novilha, da madeira, do isopo, do tecido queimado, né? Essas cinzas eram postas em um lugar limpo do ponto de vista cerimonial, a fim de que não contraíssem nenhuma impureza. Se contraísse impureza, perdia toda a propriedade do serviço ali, né? Então eles não poderiam usar. Ok? Aquele que juntou a cinza lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e aos estrangeiros. Então notem que todos os que estavam envolvidos nesse processo desta produção desta cinza se tornavam impuros, tá? Então essas cinzas serviam para quê? Elas eram misturadas com água e a mistura passava a ser um agente para a remoção de impurezas, especialmente quando, está aqui o texto dizendo, né, se tocasse em cadáveres. Tá? Então essa era uma espécie de uma fórmula, né, uma bebida que eles precisavam ingerir quando eles se tornassem impuros. Adiante. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. Olha só que interessante. E a gente sabe que poderia acontecer muitas coisas, né? Olha, morreu alguém dentro da tenda, morreu alguém no trabalho, estava, sei lá, lado a lado ali numa mesa e a pessoa poderia ter morrido. Então, várias circunstâncias poderiam tornar a pessoa impura por ela ter tocado um cadáver. Tá? Então essa impureza aqui dá uma continuidade à principal aplicação da mistura da água, tá? Com as cinzas da novilha vermelha. Então um homem que tocasse em um corpo morto era considerado impuro, mas poderia ser purificado pelo rito que incluía a aplicação da água com a cinza. Tá? Ficava impuro por 7 dias. Tá? A impureza, olha que interessante, né? No terceiro e no 7º dia, depois do contato, ele tinha que se purificar com aquela água. A impureza do 7º dia ressaltava a gravidade da situação. Tá? Então vamos lá. No terceiro dia e no 7º dia, se purificará com esta água. Então, notem que o contexto está falando lá, né, da água das cinzas da novilha vermelha. Se purificará no 7º, no terceiro e no 7º se purificará com esta água e ficará puro. Mas se no terceiro dia e no 7º não se purificar, não ficará puro. O que ele está querendo dizer aqui? Que o homem, essa água aqui, né, ela era uma água que provavelmente esse homem lançava essa água sobre si, né, ou se banhava com esta água, né, ou simplesmente derramava um pouco dessa água, até simbolizando, né, coisa interessante, um batismo, porque qual é a simbologia do batismo? É a purificação dos pecados, a mortificação do velho homem e o nascimento de um novo homem. Então aqui esta água, de certa forma, também simbolizaria um batismo e claro, não seria com o sangue, mas com as cinzas de um animal ali que estava sendo sacrificado. Certo? Então todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo. Esta pessoa será
eliminada de Israel. Tá? Então, assim, tocou num cadáver, não se purificou, está contaminando o tabernáculo. E aí, isto era uma ofensa. Tá? Era tão séria que era castigada com pena capital, porque ele tornava tudo impuro. Tá? Então, um homem impuro que se aproximasse do tabernáculo, ele não estava apto para se aproximar, então deveria ser executado. Ele poderia ignorar. Eles tinham essa provisão de água, essa água purificadora, frequentemente. O povo de Israel fora informado da necessidade do rito. Se alguém ignorasse ou desafiasse a regra, né, pena capital. 14. Esta é a lei quando alguém morrer numa tenda. Né? Todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que nela estiver ficarão impuros durante 7 dias. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, não é só tocar. Morreu alguém dentro de uma tenda, tu entrou lá dentro, está impuro também. Tem que passar por esse processo de purificação. E aí, tem uma vasilha aberta. Se tornou impuro. É o que o texto diz. Ó. Também toda vasilha aberta sobre a qual não houver tampa amarrada ficará impura. Né? Eles colocavam um tecido e amarravam em volta, né? E não tinha tampa, não se fazia para vasos de barro, qualquer outro utensílio, tampa. Mas claro, poderia vir insetos, sujeira do deserto, tal. Então se colocava em cima dos utensílios, né? E fazia o quê? Amarrava ali para que nenhum inseto, que nenhum animal entrasse ali dentro, nada, né? Nada que pudesse tornar impuro aquele alimento ou a água ou qualquer outra coisa. Então, se morresse alguém numa tenda e houvesse alguma coisa sem tampa amarrada, ficava impuro. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela uma espada em outro morto, nos ossos de alguma pessoa ou numa sepultura, ficará impuro durante 7 dias. Então aqui está todas as condições, né? Todas as possíveis situações em que um homem se tornaria impuro nesse processo. Para a pessoa impura, pegarão da cinza da queima da oferta pelo pecado e sobre essa cinza porão água corrente num vaso. Tá? Então olha só como se dava esse processo de purificação em relação ao vaso ali, tá? Ou melhor, em relação ao que estivesse impuro e precisasse passar pelas águas purificadoras. Um homem puro pegará isopo, molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda. Agora estamos falando da tenda onde morreu alguém que se tornou alguém da tenda que se tornou impura por causa da morte de alguém, tá? Então, um homem puro pega um isopo, né, como se fosse um feixe de folhas ou de galhos, molhava naquela água, aspergia sobre aquela tenda, sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem. Tá? Também aspergirá sobre quem tocar nos ossos, em alguém que foi morto ou que morreu, ou numa sepultura. Tá? Esse texto, alguém que foi morto, alguém que morreu, é o seguinte, mataram ou o cara morreu ali de morte natural. Né? Então, o que acontecia? Tocou nele, também se tornou impuro. O homem puro aspergirá sobre o impuro no 3º e no 7º dia. Deverá purificá-lo no 7º. E a pessoa que era impura lavará suas roupas, se banhará na água e à tarde, no final da tarde ali, ela se tornaria uma pessoa pura. Tá? Então todo esse processo de purificação que nós estamos vendo aqui. Versículo de número 20, aqui é só o print, né, para que a gente consiga enxergar todo o detalhamento. No entanto, a pessoa que estiver impura e não se purificar, esta será eliminada do meio da congregação porque contaminou o santuário. Tá? A mesma ordem para quem ignorasse todo esse processo, ele está repetindo aqui.
água purificadora não foi aspergida sobre ela, está impura. Então, ignorou esse rito, né, de não aspergir a água no terceiro, no sétimo dia, a pessoa no sétimo dia era impura e isso era punido com a eliminação. Isto é um estatuto perpétuo para eles. Gente, alguém pode dizer, poxa, mas que regra pesada. Mas eles eram um povo obstinado. Deus estava mostrando que todas as coisas no tabernáculo eram santas, que eles precisavam ter reverência, obediência, separar o profano do sagrado, tá? Isto é um estatuto perpétuo para eles. Aquele que aspergir a água purificadora lavará as suas roupas e quem tocar a água purificadora ficará impuro até a tarde. Tá? Então, o versículo de número 21 aí, estamos vendo justamente que o rito seria perpétuo, né? Assim como toda a legislação mosaica perpétua deveria ser observada. Sempre que a gente vê estatuto perpétuo ou por todas as vossas gerações, nós estamos falando sempre estatutos que deveriam ser observados enquanto Israel fosse nação. Então, em cativeiro, acabou. Não tinha como fazer isso em cativeiro. Tá? Tudo que uma pessoa impura tocar também ficará impuro e quem tocar também ficará impuro. Tá? Então, a impureza, ela contaminava na ideia de se tornar puro, né? A palavra quem aqui é interessante porque ele usa a mesma palavra para alma, né? Nefesh, tá? Ou seja, pessoas, né? Alguém que pudesse tocar qualquer coisa ali tornava tudo impuro. Se apareceu ali, apareceu. Capítulo 20. Opa. Falaremos agora no capítulo 20. A morte de Miriam, né? Toda a congregação... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos lá. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim. Onde é que é o deserto de Zim? Tá? Vamos voltar lá para o nosso mapinha. Aqui, ó, onde é que tá? Ó, eles começaram a andar em círculos de novo, né? Então já teria feito isso aqui, ó. Vem para cá, faz e volta para o deserto. Ah, já estavam andando em círculos aqui. Voltaram para o deserto de Zim. Tá? Já estavam nesse processo de ficar andando, né, em círculos. Ó, toda a congregação chegou ao deserto de Zim no primeiro mês e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Aqui acontecem alguns incidentes nesse... Né? Miriam era mais idosa que Moisés. Tá? Então nós não podemos esquecer que quando Moisés foi colocado no cesto, quem observava, né, o trajeto do cesto no rio Nilo era Miriam. Tá? Era Miriam. Depois da morte de Miriam, olha só, não havia água para o povo, então se juntaram contra Moisés e eram mais uma vez. Mais uma rebelião. Tá? Não havia água. Então, mais um problema em relação à água. Deserto, população enorme, né? Certamente essa população estava crescendo. A gente estima que tenha saído entre 2 a 3 milhões do Egito. Né? Se só de homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, tinha 603 mil, bota mulheres, bota criança, bota idoso, bate 3 milhões. E esse povo se multiplicava, né? Nascendo crianças ali, né? No deserto. Então, bateria a casa dos 4 milhões tranquilamente. Tá? Então, se juntaram contra. O povo discutiu com Moisés, dizendo:
antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Olha a audácia desse povo, né? O que eles estavam falando? Quando Corá morreu, o Coré, né? 15 mil morreram, lembram? Né? Aproximadamente 15 mil morreram. Nós deveríamos ter morrido ali também. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrer aqui, nós e nossos animais? O que é interessante é que agora a congregação é do Senhor, né? Agora eles são do Senhor. Mesmo sabendo que o Senhor havia, né, separado Moisés e Arão para essa tarefa, agora eles queriam, claro, diante do caos, do desespero, da falta de água, e ele vai dizer, eles vão piorar a situação, né? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? É que sem água não dá para fazer nada, nem agricultura. Então, o povo no deserto passou por várias crises, né, de alimentos, água. Então, o que eles estão querendo dizer é o seguinte, o que o texto dá a entender, né? Que Moisés e Arão forçaram Israel a deixar o Egito para virem para aquele deserto estéril, sem água e sem alimento. Tá? E eles estavam, tinham chegado na fronteira da terra, né, prometida. Mas o que aconteceu? Se rebelaram lá quando os 10 espias trouxeram um relatório totalmente desesperador para eles. Então, olha só, né, voltando para o nosso mapa. Gente, Canaã tá aqui, ó. Canaã tá aqui. Vermelhinho ali, ó. Eles chegaram à porta. Chegaram na divisa e começaram agora a fazer o quê? Andar assim, ó. Em círculo. Né? Tá? Estavam ali andando em círculo já, né? Até depois partirem mais para frente. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo. Deixa eu ajustar o texto aqui, que até agora que eu vi que não estava aparecendo todo o texto. Aqui assim. Então Moisés e Arão saíram da presença do povo, foram para a porta da tenda do encontro e lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor apareceu. Então, mais uma vez, né, os dois consternados caíram, né, talvez com o rosto em terra, diante de Yahvé, buscando orientação. Mais uma vez aparece a glória do Senhor para tornar conhecida a vontade de Yahvé. E aí o Senhor fala com eles. Né? O que o Senhor fala? Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você, Arão e seu irmão. Você e Arão, o seu irmão. E diante do povo, falem a rocha, e ela dará a água. Assim vocês tirarão a água da rocha e darão de beber à congregação e os animais. O Urião botou uma frase agora que é importante mesmo. Não dá para olhar a Torá em contextos isolados, realmente. Esses textos não podem ser olhados de forma isolada. Nenhum texto bíblico, né, pode ser olhado. Isso a gente fala muito na hermenêutica, né, a necessidade de olhar o contexto. Então, olha só. Foi dada uma ordem a Moisés e Arão. Falem a rocha. Falem a rocha. Tá? Olha que coisa interessante. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este havia ordenado. Tá? O que pode significar aqui é que bordão que estava diante do Senhor era a vara de Arão que tinha brotado, né, diante daquele desafio com Coré, ou Corá, né, e estava no Santo dos Santos. Tá? Então é bem provável que tenha sido esta vara, esse bordão, né, que estava ali diante da Arca da Aliança. Tá?
Mas é também possível que tenha sido uma vara específica que Moisés tinha pego, um bordão que Moisés usava, né? Verso 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Tá? Agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? E aí, no momento de fúria, né? Moisés grita ao povo, ergue a vara, bate na rocha 2 vezes, num acesso de cólera, num acesso de... imagina também, né? Claro, a gente, Moisés sofreu tudo que sofreu para chegar no finalzinho e não entrar na Terra Prometida. Desobedeceu, né? E a quem muito é dado, muito é requerido. Tá? Então, desobedeceu. Moisés tinha a ordem de falar, ele bate, né, fere a rocha 2 vezes com seu bordão, e a Bíblia diz que saíram muitas águas, e a congregação e seus animais beberam. O Targum de Jonathan, tá, que é o comentário da Torá, ele comenta sobre esse ponto em relação a Moisés, que é bem interessante a gente observar. Ele vai dizer o seguinte, que a frase correta que Moisés teria usado aqui seria: desta rocha será possível fazer verter água? Dando a entender que o próprio Moisés já estava tão enfadado que para ele tanto faz sair ou não sair água, se o Senhor ia fazer ou não fazer. Então, ou seja, será que eu sou forçado a obter água desta rocha para vocês, rebeldes? Tá? É como se ele dissesse assim, ó, eu prefiro que vocês morram de sede. É quase isso. Tá? Então não foi um simples desobedecer. Não foi simplesmente, Moisés recebe uma ordem clara, fale, e ele vai e bate. Não, tinha outra coisa ali. Era a cólera, a raiva que Moisés estava desse povo, a ponto de dizer o seguinte, olha, o Senhor quer dar água para vocês, mas eu até gostaria que vocês morressem de sede. Tá? E aí a Bíblia diz que sai muita água, né? Saíram muitas águas, o suficiente para todos os 3 milhões, para todos os animais, né? E aí, olha que interessante. Esse versículo nos ensina, né, que mesmo Moisés sendo um grande líder, ele pôde cair em um erro, tá? Em buscar algo que era digno, água, mas de forma equivocada. Verso 12, mas o Senhor disse a Moisés e Arão, porque vocês não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão este povo, não farão entrar este povo na terra que lhe dei. Tá? A ideia de santificar diante de Israel era se Moisés tivesse obedecido, o Senhor tinha sido santificado diante do povo como o grande El Shaddai. Né? Então esta era a ordem. Tá? Ok? Verso de número 13. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor e o Senhor os santificou neles. Águas de Meribá. Meribá significa contenda. Tá? Meribá significa contenda. Dos versículos 14 aos versículos 21, nós temos aí uma seção que fala sobre o pedido de Israel para atravessar o território dos edomitas, que foi totalmente negado, né? Então eles estão em Cádiz, tá? Estão em Cádiz. Moisés envia um mensageiro, conta toda a história que aconteceu. Não podemos esquecer que quem está em Edom são os filhos de Esaú, né? Os descendentes de Esaú. Não os filhos direto, né? Mas assim como aqui em Israel nós estamos com essas tribos, os descendentes de Jacó, né? Aqui nós temos os descendentes de Esaú, irmão de
Jacó. Ou seja, eram povos distintos, mas, né, com algum traço familiar. Então, depois de todo o pedido de dizer que não iriam beber da água, não iriam passar pelas vinhas, nem pelos campos, o rei de Edom diz: não passem por aqui, porque se passarem, nós vamos sair na espada. Tá? Era irmão dele. Tanto que o texto vai dizer, ó, onde é que está o versículo aqui? Ó, assim diz o seu irmão Israel. Moisés relembrou ao rei de Edom que os dois povos eram aparentados, né? Considerando que Israel descendia de Jacó e que esse povo aqui, os edomitas, também descendiam de Jacó por intermédio descendiam de Esaú, que era irmão de Jacó, né? E aí Moisés insiste: olha, nós não vamos pegar nada, água, nada, né? Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Eles queriam passar a pé apenas. Mas o que passava na cabeça também do rei de Edom, né? Um povo gigantesco. O rei de Edom diz: vocês não podem passar. E ele vem ao encontro com mão forte, diz o texto, né? O texto do verso 20, com muita gente com mão forte, ou seja, não só ouviu os apelos dos mensageiros israelitas, mas também colocou o seu exército em prontidão, tá? E assim os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país, e por isso Israel se desviou dali. Qual é o trajeto que nós estamos falando aqui, tá? Provavelmente, deixa eu pegar aqui um outro mapa. Eu acho que ele vai mostrar melhor, tá? Aqui tá melhor, esse mapa aqui ele mostra bem melhor, tá? Então o povo tá aqui, ó, tá Cades Barneia, né? Meribá, Cades Barneia, aqui. Então o que eles gostariam de fazer aqui? Eles gostariam estão aqui, deserto de Sim, passar por Edom. Porque eles queriam fazer o seguinte: sair daqui, passar por Edom e vir para cá, ó, para as planícies de Moabe. Era esse trajeto que eles gostariam de fazer. Tá? Mas Edom, né, aqui no deserto de Sim, proíbe eles de fazer esse trajeto, e eles são obrigatoriamente fazer esse outro trajeto ao invés de fazer isso aqui. Ó. Eles tiveram que dar um... Claro, aqui está a setinha, mas provavelmente foi um trajeto maior, né, do que o outro trajeto que eles deveriam fazer por aqui. Ok? Última parte do capítulo 20, a morte de Arão. Então partiram de Cádiz os filhos de Israel, toda a congregação foram ao monte Or. Tá? Então fica mais claro agora esse processo aqui. Deixa eu voltar lá para o nosso mapa. Tá? Esse aqui tá num detalhezinho menor, tá, do trajeto. Ele não mostra tanto mais detalhado. Então eles saíram de Cádiz, depois de dar vários círculos, né? Cades Barneia, deixa eu fazer aqui um risco. Cades Barneia, Meribá está aqui, né? Meribá, e vão em direção a Monte Or, ao invés de tentar cruzar aqui como eles gostariam de fazer pelas terras de Edom, tá? O Senhor disse a Moisés e Arão no Monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Tá? Chame Arão e a Eleazar, o filho dele, e diga-lhes que subam o Monte Or. Tá? Deixa eu só fazer um ajuste aqui, que deu um problema aqui no meu texto. Um minuto.
Tá? Então aqui o texto correto. Suba ao Monte Or, Arão será reunido ao seu povo. Aqui eu já li esse texto, né? Qual é o texto que eu li? 25. 26. Depois tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Olha o que diz o verso de número 26. Né? Será recolhido ao seu povo. Essa expressão não há... e aqui é algo interessante, né? Não há aqui algo no sentido de que fosse... não fosse a morte física, né? Era a morte biológica mesmo, tá? E no sentido de acompanhar, será reunido ao seu povo, essa expressão vai dizer que estava encerrada a vida de Arão, tá? Está encerrada a vida de Arão na terra, tá? É claro que não há aqui no Pentateuco nada que se diga nesse momento alguma coisa no sentido a vida após a morte, tá? Mas a ideia de ser reunido com o seu povo significa o seguinte: na grande companhia daqueles que fecharam os olhos aqui e abriram os olhos na eternidade, tá? Até lembrando a questão toda da própria imagem de Deus, imago Dei, a alma, né? Todo esse processo que nós vamos ver aqui. É claro que a gente sempre precisa ter um cuidado, e isso precisa ficar muito claro. Não cristianizar os textos do Antigo Testamento. Por exemplo, a gente sabe, e vai falar mais à frente, e quem estudou teologia comigo também sabe disso, os homens que morreram antes de Cristo, os justos que morreram, e uma parábola que Jesus conta, e até uma parábola que a gente fica um pouco incomodado no sentido de chamar ela de parábola, porque Jesus, em nenhuma das suas parábolas, Jesus cita nome. Mas na parábola do rico e Lázaro, ele dá um nome para uma pessoa. Parábola do semeador, parábola do filho pródigo, parábola do juiz iníquo, parábola das 10 virgens. Todas as parábolas, Jesus nunca dá nome. Numa parábola específica, ele nomeia alguém, que é a parábola do rico e Lázaro, e ele diz que Lázaro estava no seio de Abraão, que era um lugar aonde iria os mortos justos, tá? Então, Arão estava sendo recolhido a este grupo de pessoas justos, né, que morreram antes de Cristo. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram o Monte Or diante dos olhos de toda a congregação. Tá? Tenta imaginar a cena. Né? É algo realmente... E o texto é interessante demais, porque eu fiquei reflexivo lendo o texto ontem, quando eu estava dando os prints, né, para trazer para o caderno aqui. E eu sempre faço às vezes eu faço uma leitura total, às vezes eu faço uma leitura assim, para ver o que a gente vai falar hoje, destacar alguma coisa seguinte. E aí eu fiquei muito reflexivo nesses últimos 2 versículos aqui que diz: Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e as pôs em Eleazar, o filho dele, e Arão morreu ali no monte. Eu fiquei imaginando Arão, né, com toda aquela veste sacerdotal, e Moisés retirando item por item, né, tira a mirra, tira o cinto, tira o peitoral, tira a estola, né, tira a sobrepeles azul, e vai tirando. E eu fiquei pensando, tentando imaginar o que passava na cabeça de Arão, né? De tudo que ele viveu, de tudo, desde o momento que eles saíram do Egito ali,
E esse grande homem de Deus, né, foi um grande homem de Deus, simples, né, eloquente, né, um homem que muitas vezes foi, né, foi levado pela sua inocência, talvez, né, ou às vezes por sua calmaria. Mas aqui a gente tem um Arão, eu fico imaginando, né, sendo despido, enfrentando a morte sem medo, e a mesma esperança que havia em Abraão, Isaac, Jacó, estava ali agora sendo reacesa no coração de Arão, né? Acabava o ofício sacerdotal, iniciava um ofício eterno, né? Glória a Deus por tudo isso. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, todo Israel, toda a casa de Israel, chorou por Arão durante 30 dias. O povo de Israel deu início a lamentações pela morte de Arão e durou 30 dias. Né? Uma nação inteira sentiu a perda daquele homem. Arão havia terminado a carreira, cumprido os seus deveres e talvez, né, soubera tirar o melhor proveito de seu privilégio. É aí que entra a questão toda, né? De entrar no Santo dos Santos e ser envolvido pelaquela nuvem que havia. Arão teve um privilégio magnífico, né? De todos no Antigo Testamento, talvez Arão seja um homem dos que mais tiveram privilégios. Acho que talvez depois de Adão, Arão, para mim, um dos que mais tiveram privilégio, dos homens que mais tiveram privilégio foi Arão. Poder entrar no Santo dos Santos, né? E sentir a presença de Deus. E o texto vai dizer que o povo todo lamenta a morte, né? Lamenta a morte, chora, lança cinzas, provavelmente porque os Targuns vão dizer, né, que lançavam cinzas sobre a sua cabeça, choravam, porque ali havia partido um grande homem de Deus. Bom dia. Chegou. Só um pouquinho, deixa eu só botar a tela grande aqui, então. Ó. Só um pouquinho, fica um minuto. Vem, para ver. Eu também tenho essa questão de dúvida sobre parábola, tá? Porque realmente, assim, inquieta, né? De ser a única parábola que Jesus cita o nome. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa eu colocar de pé aqui pro pessoal te ver. Fica de pé, fica de pé. Aqui, pronto. Vou arrumar tua roupa. Olha quem eu trouxe, a moranguinho. A moranguinho. Ó, a Sandra dizendo, bom dia, princesinha. Olha lá. Tem que olhar pra lá pra ver os coraçõezinhos lá. Essa telinha ali, ó. Tá vendo? Quem mais? Quem é essa ali? Ó, tá, deixa eu botar ali, ó. Daí tu enxerga também, só um pouquinho. Ó, pronto. Princesa Teté, olha. Maria. Foi a Maria que te mandou, ó. Maria. Obrigada, Maria. Tira o dedo do nariz. A Marinês também botou. Coraçãozinho. Eu tô passando aqui, ó. Ah, tá bom. Marinês também te mandou coraçãozinho. Orion disse Teté. Obrigada, Marinês. Orion. Te amo. O Orion disse bom dia, Teté. Orion. Orion. Quem é? Aqui, ó. Lá ele, ó. Apareceu Orion de novo. Viu? Diz bom dia. Bom dia, Orion. Bom dia, Leão. Ivana. Mandando. Ó. Marinês mandou Mosca coraçãozinho. chata. Tem uma mosca chata aqui, né? Neuzedir. Regina Xélia. Oi, Teté. As duas são princesinhas. As duas são princesinhas. Ai. Imagina Moisés tirando as vestes e Eleazar esperando, sabendo que não veria mais Arão. Dever cumprido, né? Fantástico. Bom dia, princesa Teté. A Ana.
Ana Bruno. Tá, a Ana Bruno. Depois tu pega. Olha lá. Ana Bruno. Ó o Douglas dizendo. Minha filha Helena tá mandando oi pra você. Manda um beijo pra Helena. Obrigada, Helena. É. Te amo. A Marinês. Te amo, Teté. Também te amo. A Roselane tá dizendo o seguinte. Minha netinha sempre pede pra ver a Teté no final dos vídeos. Ah, tu viu só? Manda um beijo pro pessoal. Diz bom domingo. Nós já vamos encerrar. O que tu quer com pincel que eu uso pra limpar os livros aqui? Eu vou limpar ela. Deixa eu ver se tem mais algum recado. Pessoal, não esqueçam de deixar o seu like. Like de chuvinha. Like de chuvinha. Like de chuvinha. Like de chuvinha. Sim. Não esqueçam de voltar aqui e comentar, Amor. tá? Ó, a Ivone mandando bom dia, princesa. Eu quero ver todos os meus corações. Olha lá, ela mandou um monte de coração, olha lá. Ó. Oh, meu Deus. Misericórdia. Ó, a Regina Série também te mandou coração. Manda um beijo, pessoal. Vamos encerrar. Hoje é domingo, o pessoal já passou aqui comigo 2 horas, né? Vamos encerrar? Manda um beijo pro pessoal. Eu posso levar também? Bom domingo, Orion. Deus te abençoe. Vamos orar? Tu vai orar, pessoal? Não. Tu não vai orar. Ai. Então canta. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Ó, a Maria te mandou mais coraçãozinho. Olha lá, olha o coração. Quanto? Eu quero ver com a mãe. Então tá, vai lá com a mãe. Deus abençoe. Fiquem na paz. Não esqueçam de curtir o vídeo. Não esqueçam de retornar aqui e comentar, né? Não esqueçam. Deixa eu ver mais alguns recados aqui. Porém, Deus não coaduna com erro. Exatamente, né? É surreal imaginar. Legal. Certo? Não esqueçam de retornar aqui e deixar o seu comentário no vídeo. E, se possível, se torne aí um membro do canal, né? Deus abençoe a todos. Amanhã retornamos. Deixa eu marcar aqui, ó. Deixa eu voltar para cá. E marcar. Hoje é o dia 50, né? 50, gente. Olha aí, ó. Deixa eu marcar aqui. Ó, números 18, 19, 20, 50 de 365. A barrinha ali embaixo já está começando a evoluir, né? Amanhã leremos números 21 e 22. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo. Dia de cultuar o Senhor. Dia de, junto com a igreja, né, adorarmos aquele que vive e reina para todo sempre. E é o motivo de nós estarmos aqui todos os dias. Deus abençoe e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Tchau, tchau.